Olá, pessoal. Então, hoje a nossa discussão é sobre juros. Então, juros é a expressão econômica da utilização de dinheiro alheio ou precificação pelo uso do capital alheio. Os juros, eles podem ser contratados, então contratuais, ou legais. Legais quando a lei impõe a aplicação de juros, mesmo que não previstos no contrato. É o caso de uma obrigação de pagar quantia. Então, mesmo que não previstos juros, eles são devidos. Então, além de estarem previstos ou não, se identificam juros em compensatórios e moratórios. Como a própria expressão diz, juros moratórios são aqueles devidos em razão da mora. Lembrando que mora é quando o pagamento não ocorre no tempo, modo e ou lugar combinados lá para o pagamento. Então, se eu atraso uma prestação, eu vou pagar juro moratório. Esse juro moratório é regulamentado lá no artigo 406 do Código Civil. O artigo 406 diz que quando o juro moratório não for pactuado, quando for pactuado sem taxa ou quando for imposto pela lei, ele é o mesmo que se pagaria se o credor fosse a Fazenda Nacional. Para entender, portanto, a aplicação, a amplitude do artigo 406, nós temos que conectá-lo, fazendo interpretação lógico-sistemática, com o Código Tributário Nacional, lá no artigo 161, parágrafo 1º. E aí nós vamos concluir que o juro moratório é de 1%, certo? Essa é uma interpretação corroborada também com a Lei de Usura, que é o Decreto 22.626 de 1933. Nesse diploma legal, o juro legal no Brasil para contratos civis é, conforme o artigo 5º desse citado diploma legal, 1%, certo? Essa é uma linha de pensamento. E a outra é, quando o juro não é fixado, fixado sem taxa, esse juro tem a taxa chamada Selic. Taxa Selic é uma taxa que identifica sistema de liquidação e custódia. Essa Selic, ela foi criada anteriormente para fins de corrigir monetariamente, aplicar juros para títulos da dívida pública. Hoje, quando se deve para a Fazenda Nacional, ou quando se está em mora com a Fazenda Nacional, os juros são cobrados de acordo com a Selic. Então, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das câmaras de direito comercial do nosso TJ aqui em Santa Catarina. Já 1% é o entendimento das câmaras de direito civil aqui do nosso Tribunal de Justiça catarinense, certo? E a gente fica pensando, 1% ou Selic? Será que vale a pena essa discussão? Tem muita diferença. Então, compartilhando com vocês, o Banco Central, que é quem fixa a taxa Selic, se reúne a cada 45 dias no órgão chamado Copom, e a última fixação ficou em 13,25%. Então, esse valor é de 16 de junho desse ano, de 2022. Então, 17 de junho desse ano. Então, 13,25%. E para maio, ao mês, ficou 1,04%. Então, é um pouquinho maior que 1%, certo? Em paralelo ao juro moratório, nós temos o chamado juro compensatório, e ele compensa o uso de capital do credor ou administrado pelo credor. O artigo 591 do Código Civil, que regula os mútuos de dinheiro. Então, mútuo é um empréstimo de coisa fungível, dinheiro é coisa fungível, dinheiro em circulação. Ele permite, na realidade, determina a aplicação dos juros. Então, pelo 591, é passível de juro moratório quando se empresta dinheiro. Em que percentual esse juro compensatório pode ser contratado? Aí nós temos que analisar a personalidade jurídica do credor. Para credor não bancário, nós temos um limite do dobro da taxa legal. Portanto,
2% ao mês é o máximo que pode se pactuar se o credor não for financeira, certo? Não for pessoa jurídica vinculada, ou enfim, não for instituição financeira, pessoa vinculada ao Banco Central como instituição financeira, certo? Então, nós temos o dobro da taxa legal sem usura. Já se nós estivermos fazendo pagamento de juro compensatório para pessoa que seja instituição financeira, nós não temos esse mesmo limite, ok? Então, nós temos uma súmula do STF, que é a súmula 596, e ela diz que a lei de usura, que é o decreto 22.626 de 1933, lá no artigo 1º, que estabelece, que especifica esse 2% da taxa legal, que o artigo 5º diz que a taxa legal é 1%, não se aplica aos estabelecimentos bancários. Então, essa súmula 596 do STF determina que esse juro do dobro da taxa legal só vale para credores não bancários. E esses credores bancários? Se eles não têm esses limites de 2%, qual é o valor que eles cobram? Como é que se regulamenta isso? Então, desde a criação da lei, desde a vigência da Lei de Reforma Bancária, lá em 1964, fica determinado que o Conselho Monetário Nacional no Brasil é quem estabelece, controla os chamados juros bancários. Então, hoje, esse papel corresponde ao Banco Central, e o Banco Central, inclusive, elenca em tabela instituição bancária por instituição bancária, e dependendo do tipo de financiamento bancário, se é para pessoa física ou jurídica, se é para aquisição de casa própria, se é para aquisição de veículo, enfim, ele vai, com base em todas as especificações, identificar qual é o spread bancário de cada uma dessas instituições em cada um dos setores. E essa seria a taxa média de mercado. Então, quando não fixada, a taxa de juros será a taxa média de mercado, conforme a súmula 296 do STJ. Então, juro compensatório é aquele que a gente paga porque emprestou o dinheiro de outra pessoa. Então, se eu emprestei 100 mil reais para devolver em 6 meses, o credor ele tem direito a esse juro que compensa ele não estar com o capital que é dele, certo? Então, se é credor não bancário, ele pode me cobrar 1%, 0,5%, até 2%. Agora, a instituição bancária, ela não fica limitada a esse percentual. Se esqueceu de fixar, aí vai aplicar a Selic, ok? Aqui tem um último detalhe, que é justamente envolvendo juro simples e juro compensatório. Então, a regra é que o juro seja simples. Então, tem o valor original, que a gente chama de valor nominal, e sobre ele acresce o percentual de juro, certo? O juro simples. Então, no Brasil, desculpa, para ente não bancário, se permite a cobrança de juros sobre juro a capitalização anual, certo? Então, capitalização é essa cobrança de juros sobre juro. Então, isso é possível a cada período de 12 meses, conforme a parte final do 591. E se o meu credor não for instituição bancária que está administrando o capital de outras pessoas, por onde ou o que eu vou fazer? Eles podem me cobrar juro sobre juro, ou seja, podem fazer a capitalização de juros. Então, para entender juro sobre juro, então numa prestação tem o valor original mais o juro. No segundo mês, seria sobre esse valor acrescido do juro, parte-se dessa prestação 2 mais o juro. Por isso que a gente fala que é cobrança de juro sobre juro ou juro composto. Então, quando o credor é ente bancário, nós temos uma medida provisória, que é a MP 2170/36 de 2001, que com base na emenda constitucional 32 de 2001 ainda está vigente. E ela permite a capitalização
para instituições bancárias, quando credora, em periodicidade inferior a 12 meses, inferior a 1 ano. Então, é lícito que aquele que deve juros para instituições financeiras tenha pagamento de juro composto, certo? Mesmo que não a cada período de 12 meses. Então, essa matéria já foi debatida em sede de STJ e ficou o entendimento de que não há ilicitude e também no STF não há inconstitucionalidade. Então, como o juro bancário ele é diferente, sim, pode ser a capitalização de juros mensal, por exemplo, e não só anual, como para credores não bancários. Ok, pessoal? Um outro detalhe aqui é que quando a gente demonstra num processo judicial de que esse juro pactuado, caso seja, ele não é suficiente para suprir, se não houver cláusula penal, não houver outros elementos de perdas e danos, então, se eu não tenho juro pactuado e o valor dos juros legais, ele não é suficiente para cobrir as perdas e danos, e eu não tenho cláusula penal, outros encargos de perdas e danos, a gente pode pedir uma indenização suplementar, demonstrada essa diferença, né, de que não cobriu toda a despesa. Então, com base lá no 407 do Código Civil. Ok, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.